Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Graça e paz, igreja. Deus nos abençoe nessa noite em nome de Jesus. Desde quando cheguei aqui hoje, nos louvores, já é nítido a presença do Espírito Santo aqui neste lugar. O Espírito Santo, ele está aqui neste lugar. Eu não sei qual é a expectativa que permeia o seu coração, mas eu quero te dizer que hoje o Espírito Santo de Deus, ele vai manifestar o sobrenatural dele aqui neste lugar. Se você veio aqui hoje, entendendo que hoje é somente mais um culto, não, meus irmãos, muda a expectativa do teu coração, porque o Deus vivo, ele está aqui neste lugar. O Deus vivo se faz presente aqui neste lugar. E em nome de Jesus, ele te trouxe aqui hoje, nesta noite. Você veio parar aqui, não foi de forma aleatória. Ele te trouxe aqui nesta noite, porque ele quer te abençoar. Em nome de Jesus. Glorifico muito a Deus, pastor Ademir, pastora Simone, pela vida e ministério de vocês. Já vão para 10 anos que congrega aqui nesta igreja, que tenho recebido do Senhor. Que Deus continue usando nesse nível de poder, de unção, de graça, de revelação. Faço menção também aos demais pastores que aqui estão, pastor Pedro, pastor Jailton, pastora Marlita, não sei se o pastor Renato, pastora Fátima estão aqui, pastor Ilquias, pastora Luciana. Glórias a Deus pela vida e pelo ministério de cada um de vocês. Pastor Júnior Zene, nosso líder dos Máximos. Falar em Máximos, sexta-feira que vem, meus irmãos, você que é homem másculo, homem mesmo, homem de Deus, e tem coragem, vem aqui receber do Espírito Santo, em nome de Jesus. Glórias a Deus. A gente anda na total dependência do Espírito Santo. Se não fosse pelo Espírito Santo, eu não estaria aqui. Se não fosse pela graça, pelo amor de Cristo, eu não estaria aqui. Ele me colocou aqui hoje, e eu preciso, em nome de Jesus, glorificar o nome do Senhor. A Ele a honra, a glória, o louvor e a adoração, ao Deus vivo. Eu quero te dizer, meus irmãos, nesta noite, você está aqui celebrando. Não é um Deus que está preso numa estátua, não é um Deus que está preso numa cruz. Nós estamos aqui para louvar e glorificar e adorar o Deus vivo, aquele que venceu a morte e ressuscitou e está à destra do Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Vendo o mover que Deus iniciou nesta noite, através dos louvores, essa presença grandiosa do Espírito Santo que se manifestou aqui nesta noite. Eu quero começar essa ministração, irmão Vavá, falando das 3 eras de Deus, da ação de Deus, para que possamos entender a presença de Deus aqui neste lugar, nesta noite. Primeiro, Deus se manifestava falando diretamente com os homens de Deus. Foi assim ele falando com Adão, foi assim ele andando com Adão, foi assim depois, posteriormente, ele falando com Abraão, ele falando com Moisés. Depois ele usava a boca dos profetas, e assim vinha uma ação do Espírito Santo. Essa ação do Espírito Santo na velha aliança, no Velho Testamento, elas eram ações pontuais. Ele vinha através da boca dos profetas e falava com o povo. Depois vivemos a era do Filho de Deus encarnado aqui nessa terra. Jesus, ele veio, toda a Bíblia, tudo o que aconteceu apontava para um Salvador. Porque Deus, ele não falha nos seus projetos, Rafa. Ele planejou a vinda de Cristo para nos salvar, para me salvar, para te salvar. Esse sempre foi o propósito de Deus. E Jesus vem como homem, 100% Deus. Não peca, vence o pecado. Foi tentado no deserto por Satanás. Provocaram ele, zombaram dele. Muitos não creram na palavra dele, mas ele permaneceu firme no propósito.
Ele lutou a sua luta, Ele lutou a minha luta. E através do seu sangue vertido na cruz, o Cristo imaculado, que nunca pecou, que nunca falhou, foi lançado numa cruz, por causa do meu pecado, por causa das minhas transgressões. Mas lá na cruz, Ele disse: o preço está pago. Lá na cruz, meu irmão, Ele lutou e Ele venceu. 3 dias se passaram e Jesus triunfa sobre a morte. Ó morte, aonde estás? O Rei ressuscitou. O Espírito Santo, o mesmo Espírito que habita em mim e que habita em você, ressuscitou Jesus Cristo de dentre os mortos. E quando vamos lá agora para o capítulo 4 de Apocalipse, precisamos falar da atemporalidade de Deus. No capítulo 4, pastor Edemir, Jesus manda o anjo dizer ao apóstolo João. Na verdade, ele leva o apóstolo João ao 3º céu, e ali ele tem uma visão do trono da glória. E quando ele tem uma visão, ele vê um trono, e ele vê sentado naquele trono alguém que se chama o Senhor dos Dias. E ele vê um candelabro com as 7 lâmpadas, que são os 7 Espíritos de Deus. Não é que são 7 Espíritos, são um único Espírito com 7 atributos. Querem saber quais são esses atributos? Vai lá para Isaías capítulo 11, versículo 2. Está lá descrito os 7 Espíritos, os 7 atributos do Espírito Santo de Deus. Apóstolo João vê o trono da glória e vê o Espírito Santo. Mas ele não vê alguém. Ele não vê o Cordeiro Santo de Deus. Sabe por quê, irmão? Porque o Cordeiro Santo estava numa cruz, pagando o preço pelo meu pecado e pelo seu pecado. Ele estava lá, batalhando uma guerra que deveria ser minha, mas porque Ele é santo, Ele é justo, Ele é fiel, Ele nos ama com amor ágape e incondicional. Vamos para o capítulo 5 de Apocalipse, pastor. O mesmo apóstolo João, ele olha para o trono da glória, e ele vê um livro, e alguém diz: ninguém aqui é digno de abrir o livro. E então ele começa a prantear, ele começa a chorar. Mas quando vê, alguém diz: eis que o Cordeiro Santo de Deus é o digno, é o único digno de abrir o livro da vida. A atemporalidade. Ele vê o Jesus abrindo o livro, mas ele não vê mais o Espírito Santo. Jesus venceu a morte, ressuscitou, se encontrou com seus discípulos, ordenou: vão e façam discípulos, preguem o Evangelho. E aí ele ascende aos céus. Mas quando ele ascende aos céus, ele sopra sobre a face da terra o Espírito Santo. Ele está lá no trono, mas o Espírito dele está aqui. Por isso, meus irmãos, quando nós adoramos ao Espírito Santo, nós estamos adorando a presença de Deus, nós estamos celebrando a presença de Deus, nós estamos adorando estar na presença de Deus. Por isso o Espírito Santo, ele tem que ser buscado, ele tem que ser amado, ele tem que ser adorado, porque ele é a presença do Filho de Deus. Vivemos a era do Espírito Santo. Aleluias.
Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Se eu tivesse que dar um tema a essa ministração, seria famílias revestidas no poder do Espírito Santo. Uma família revestida no poder do Espírito Santo é inquebrável, é insuperável. Ela vai se manter de pé independente do que aconteça, porque a força não é do homem, a sabedoria não é do homem, o poder é de Deus, e nosso Deus não perde batalhas. E precisamos falar no início de tudo. Em Gênesis, Deus criou o homem. Está lá em Gênesis 2:7. Deus criou a mulher. Está lá em Gênesis 2:22. Em Gênesis 2:24, Deus faz uma aliança e cria o primeiro e mais poderoso ministério, que se chama família. Essa instituição, ela foi criada para a gente ter noção da importância e do poder. Antes da igreja, antes do governo, antes que houvesse uma sociedade, já existia a família. E Deus criou uma casa. A família, ela não nasceu na terra. A família nasceu no coração de Deus. Por isso, meus irmãos, esse projeto, ele não vai falir. Esse projeto não vai acabar. Algo tenta de todas as formas deformar aquilo que é santo, aquilo que Deus criou e fez. Deus criou o homem para ser homem, criou a mulher para ser mulher, e através desse laço matrimonial, ter filhos. Esse é o projeto de Deus, esse é o propósito de Deus. E não importa como nem quando, ralabá, suricandalabachai, eu quero dizer, como profeta do Deus vivo, o Deus que abriu o mar, o Deus que abriu o Jordão, Fred, Ele abre um ventre nessa noite, Fred, você vai ser pai, Fred, ralabá, suricandalabachai, ralabá, ralabastaralabacharalá, suricandalabachai, ó Espírito Santo. E eu também vou viver isso. Não importa nem o dia e nem quando. Eu vou viver. Porque eu estou debaixo de uma promessa. Deus, toda a criação de Deus, Deus não me criou, não te criou, não criou nem os anjos, nem nenhum ser que Ele criou para ser um robô. Ele deu aos anjos, e Ele deu a nós, o livre arbítrio. Adão e Eva viviam no Éden, na presença de Deus. Imagina, estar 24 horas na presença de Deus. Que bênção! Que coisa maravilhosa. Mas como Deus não te criou para ser um robô, meu irmão, você escolhe pecar ou não. Você escolhe o caminho que você vai andar. As escolhas são nossas, são responsabilidades nossas. Deus já te deu a cruz, já te deu o sangue, te deu autoridade, poder, unção, já manifestou a glória dela através do Filho. Mas o que eles escolheram fazer? Desobedecer, pecar. E quando o pecado entra, entra divisão. E quando o pecado entra, entra vergonha. E quando o pecado entra, entra dor. E quando o pecado entra, entra o afastamento de Deus. Nada pode nos separar do amor de Deus. Está lá em Romanos capítulo 8, do versículo 37 em diante. Nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir.
nem altura ou profundidade poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Mas o pecado, meu irmão, ele te separa da presença de Deus. Por isso é loucura viver no pecado. Por isso é loucura coabitar com o pecado. Quando escolhemos o caminho, enveredamos pelo caminho do pecado, sabe o que acontece, Cleiton? Você sai debaixo das asas de Deus e você está na sua própria sorte. Porque o pecado, pastor, ele traz separação do homem com Deus. É loucura pecar. É loucura andar no pecado. Que não sejamos loucos a esse ponto, nem tolos a esse ponto. Porque Deus, ele te deu tudo, inclusive o seu próprio Espírito, para habitar em nós e nos fortalecer para resistirmos ao pecado. Lá em Tiago capítulo 4 versículo 10, a palavra de Deus diz: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. João 10:10, palavra de Deus diz que o ladrão vem para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Esse ladrão, ele não está falando diretamente que é Satanás, obviamente está sob a influência de Satanás. Esse ladrão são os pastores ruins, não necessariamente pastores como o pastor Ademir, pastora Simone, pastor Alain, pastor Pedro, pastores de ovelhas, pastores de lares, que não cuida do seu lar. Você, homem, escuta aqui, você é o pastor da sua casa. Se você falhar, meu irmão, o diabo vai entrar, vai roubar, vai destruir, vai acabar com tudo. É sua incumbência de pastorear a sua casa. O primeiro ministério, talvez o menor, mas é o mais importante, é a família, é a sua casa. Defenda ela com unhas, com sangue, se for preciso. Seja um pastor da sua casa que ama a sua esposa como Cristo amou a igreja. Não abra mão dessa responsabilidade. Não terceirize essa responsabilidade. Homem de Deus, ore mais que as suas esposas. Homem de Deus, seja o para-raio, seja o provedor. Atraia para si próprio a responsabilidade de ser o pilar forte da sua casa. Porque Deus te fez para pastorear a sua casa. Mulher, não abra mão de honrar o seu marido. Mulher, não abra mão de ser submissa ao seu marido. Mulher, não seja matraca, faladeira, demais da conta. Pode falar um pouco, mas não exagere. Seja sábia, seja edificadora. Seja uma mulher de oração, uma mulher que jejua, uma mulher que impulsiona o marido. Não seja aquela que puxa para trás, que fica só criticando, que fica só falando. Não, seja mulher que edifica. E o texto que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, isso foi só a introdução, mas eu vou ser bem breve. Em nome de Jesus, que Deus me ajude. Está lá em Marcos capítulo 3, versículos 31 ao 35. Amém?
Marcos 3, 31 ao 35. Nisto, chegaram a mãe e os irmãos de Jesus, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao redor de Jesus, e alguns lhe disseram: olhe, a sua mãe e seus irmãos e as suas irmãs estão lá fora, procurando o Senhor. Então Jesus perguntou: quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando em volta, para os que estavam sentados ao seu redor, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, aquele que fizer a vontade de Deus, repete comigo, igreja, a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Jesus aqui, ele estava ensinando, e naquele contexto, a sua mãe e os seus irmãos chegaram. Como assim? Mãe e irmãos. Jesus tinha uma mãe, uma mulher admirável, uma mulher bendita. A palavra de Deus diz que bendito é o ventre daquela mulher. É uma mulher que admiramos, é uma mulher que é referência de mulher santa de Deus, de mulher obediente a Deus, de mulher realmente uma grande mulher de Deus. Foi escolhida entre todas as mulheres para trazer ao mundo o nosso Senhor e Salvador. Jesus é concebido através do Espírito Santo. O Espírito Santo coloca Jesus no ventre de Maria. Mas Maria, apesar de todos os atributos, de ser temente a Deus, de ser uma mulher de Deus, ela também foi uma mulher casada, e ela teve outros filhos. Eu estou na versão NAA. Ela mistura duas linguagens, a linguagem crítica, que é a linguagem mais antiga, a tradução mais antiga, e ela mistura a linguagem massorética, que é uma linguagem fiel ao original. E quando ela usa a linguagem crítica, ela coloca um colchete. E quando ela tem alguma alteração de significado de palavras, ela indica. Nesse caso, é literal. Quem chegou lá foi a mãe de Jesus, Maria, e os seus irmãos. Explicado isso, Jesus não, naquela atitude, ele não está rejeitando a família natural dele. Ele está ensinando. Famílias fortes são construídas na vontade de Deus. Casa sem presença de Deus pode ter estrutura, mas não terá sustentação espiritual. Quantas casas ornamentadas nós vimos por aí? Eu mesmo já construí algumas. Quantas casas lindas, com tudo que o dinheiro pode comprar, mas famílias desmoronando, famílias que o pai não conversa com o filho, não tem diálogo, famílias que não existe relação entre o pai e a mãe, famílias desmoronando. Por causa de quê? Por causa da falta de fazer e cumprir a vontade de Deus. Sabe, meus irmãos, esse é um ponto que para resolver isso precisamos nos posicionar, porque nosso Deus é um Deus que faz, nosso Deus é um Deus que opera milagre, nosso Deus é um Deus que não há impedimento. Ah, mas a fulana de tal está assim, assim, assado, não interessa, o Espírito Santo é capaz de mudar o coração dela. Ah, mas você não sabe como é que é esse marido meu, ele é sem educação, ele é grosso, ele é bruto, ele bebe, ele fuma, ele faz isso, ele faz aquilo. O Espírito Santo é capaz de fazer e transformar a vida dele. Sabe o que a gente precisa fazer? A vontade de Deus. Essa é a palavra. O pastor aqui falha, mas essa aqui não.
essa que não falha, essa que é a palavra viva e eficaz. Essa palavra é mais cortante que qualquer espada de 2 gumes. E ela penetra no coração humano, ao ponto de separar juntas e medulas, alma e espírito. E somente ela é apta a discernir pensamentos e propósitos do coração. Aplauda essa palavra em nome de Jesus. Eu gostaria de trazer 3 pontos, bem rapidamente, para a nossa meditação. Ponto 1, Jesus precisa voltar ao centro da família. Josué 24:15, o povo lá estava meio em dúvida: você vai adorar o Deus vivo? Você vai servir o Deus vivo? Josué, sabendo que ele é o pastor da casa dele, lá em capítulo 24, versículo 15, ele diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Em muitos momentos, irmãos, nós vamos precisar reunir a família e dar um tapa na mesa e dar um basta. E dizer: aqui nessa casa, eu e minha família serviremos ao Senhor. E declara isso no almoço, e declara isso na janta, e declara isso no café da manhã. Porque é bíblico. E se é bíblico, pode fazer que vai dar certo. O problema da geração atual são casas muito bonitas, muito ornamentadas, muita tecnologia. É o tempo inteiro, telefone para lá, telefone para cá, não senta mais na mesa, não conversa no diálogo. Tem menino que só come se olhar para o desenho. E isso vai criando problemas cognitivos. E é científico que eu estou falando. É espiritual também. É espiritual porque o seio da família é importante, é maravilhoso. Uma família reunida em volta de uma mesa, isso é privilégio, isso é glória para Deus. São momentos que muitas das vezes podem até passar desapercebidos, mas é riqueza, é tesouro imensurável. Se você tem isso, meu irmão, dá um glória a Deus aí em nome de Jesus. Mas o que acontece hoje, meus irmãos, muitas das vezes não é o caso dos homens aqui dessa igreja, mas a gente precisa dizer, porque estamos vendo o que anda acontecendo. Os jovens escolhem o que querem, não há comando, não há ordenança. Eu e o irmão Daniel, cadê o irmão Daniel? Tá lá trabalhando para Jesus. Todos os domingos nós temos ensinado aos jovens aqui dessa igreja doutrinas bíblicas. Nós temos ensinado a palavra de Deus de forma que traga o conhecimento das coisas de Deus. E quando essa palavra entra no coração, meu irmão, eu garanto para vocês, ela cuida deles. Eles vão pensar 2 vezes antes de praticar qualquer tipo de ato que confrontem essa palavra, porque o Espírito Santo, através da ministração da palavra, ela entra no coração e ela começa a dar a direção, a dar o caminho. E pastor Jaildo, depois eu vou falar para o Daniel, pessoalmente, quando eu o ver. Mas eu quero te dizer para essa família maravilhosa, essa família que é referência de família para todos nós aqui nesta igreja. Daniel, ele é o vaso de honra da sua casa. Daniel, ele recebe pelo Espírito Santo de Deus uma porção dobrada da sabedoria que Deus colocou na sua vida. E Daniel, ele é um pregador da palavra de Deus, em nome de Jesus. É admirável, Daniel. Daniel é dedicado, responsável no ensino da palavra de Deus. Sabe, meus irmãos, Deus não esquece de nada que a gente faça para Ele. Ontem, que dia memorável.
Meu Deus do céu, pastora Debira, eu passei um sufoco com a calça aqui, que eu achei que não fosse servir de tanto que eu comi lá ontem. Que comidaria boa, cachorro quente, bolo, café, estrogonofe, arroz, meu Deus do céu, batata palha, que mais? Carne moída, macarrão, bem light. Fruta, fruta nem... A fruta perde a força, né, quando tá nesses lanches gostosos, não perde? Principalmente maçã. A mexerica até gosto da mexerica. Mas maçã, vou te falar, Fredão, não dá para encarar, não. E nos máximos aqui não tem maçã, não tem salada. Quando você vier aqui sexta-feira, vai ter rapadura, amendoim. Comidaria pesada, né, Rafa? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E é maravilhoso estar na presença de Deus e na presença dos irmãos. Que dia maravilhoso, suave, tranquilo, alegre. Que alegria que foi ontem, não foi, pastor? Eu e o pastor demos uma escapadinha lá, tomamos um iogurte também, para você ver que o negócio nosso é pesar. Como é bom, meu Deus, como é bom estar na presença de Deus, como é bom estar em comunhão com os irmãos. Eu amo a casa de Deus, eu amo essa igreja. Minha família recebeu muito aqui e continua recebendo, em nome de Jesus. Sabe, meus irmãos, o maior problema e um grande problema é quando Jesus está fora da casa. E ele fica de fora, pastora, quando não o convidamos para entrar. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ele entra quando nos submetemos à palavra dele, à vontade dele. Aí ele entra. Ah, meu Deus. E como é maravilhoso quando ele entra. Lá em Lucas, no capítulo 19, ele entra na casa de um homem chamado Zaqueu. E quando ele entra, quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, a atmosfera mudou. Hoje nós cantamos aqui: a atmosfera já mudou, teu Espírito está... Ai, meu Deus do céu. A atmosfera muda quando ele entra. Sabe, é tão gostoso. Ai, meu Deus, quando a gente se achega na presença de Deus, você está lá no seu quarto e você começa assim: Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. E ele vem e ele começa a mudar a atmosfera, e ele começa a mudar o ambiente. E hoje eu senti a presença dele aqui neste lugar. O Espírito Santo, ele se achegou aqui neste lugar. Por isso, usufrua, aproveite, meus irmãos. Nós estamos na presença do Espírito Santo, e não há olho que fique seco diante da presença do Espírito Santo. E ele está aqui neste lugar, ele passeia aqui neste lugar. O Espírito Santo está aqui neste lugar. Deus está aqui neste lugar. Deus manifesta o sobrenatural dele aqui neste lugar. Oh, aleluia. Espírito Santo de Deus, aleluia. Ele está aqui. Receba do Espírito Santo de Deus. Receba do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, eu dou ordem à tristeza, bata em retirada agora. Eu dou ordem à depressão, bata em retirada agora. Em nome de Jesus, eu dou ordem à depressão, bata em retirada agora. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Ele muda a atmosfera, os valores mudam, o coração muda. Quando Jesus entra, ele restaura valores que estavam perdidos.
Onde tem falta de respeito, passa a ter respeito. Onde tem indisciplina, passa a ter disciplina. Onde tem desonra, passa a ter honra. Ele fortalece os laços. Ele cura relacionamentos. E tem gente que fala, não tem mais solução. Eu não. A pessoa falando. Vou separar. Eu não quero mais isso. Eu preciso dizer que o Espírito Santo, ele cura os relacionamentos. Ele restaura o amor. Ele restaura o respeito. Ele renova o vinho, a alegria. Quando Jesus entra, ele também derrama o Espírito Santo. Toda casa sem Jesus perde sua estrutura espiritual. Mas para viver isso, meu irmão, precisamos entender que intimidade com Deus tem um preço. Ponto 2. O Espírito Santo cura e restaura a família. Na epístola de Romanos, no seu capítulo 8, versículos 15 e 16, eu vou convidar a igreja para abrir. E eu quero, meu irmão, que você encha o seu pulmão com toda a sua força. E quando eu acabar de ler esse versículo, se você quiser ficar em pé para gritar, se você quiser gritar sentado, faça da forma que você quiser. Mas eu quero que a igreja dê um glória a Deus, daquele que vai mexer com as estruturas dos céus, da terra e do inferno, em nome de Jesus. Romanos 8, no capítulo 15 e 16. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos Abba Pai. O próprio Espírito confirma o nosso espírito que somos filhos de Deus. Eu não vou citar o nome, mas Deus manda eu dizer para uma mulher aqui nesta noite: você é filha, você é a menina dos meus olhos, você é o amor do meu coração. Ralabassuri candalabachai, por você eu movo os céus, a terra e o inferno. Ralabaralabassuri candalabachai, você é filha, você é filha, você é filha. Existe alguém que nos consola, que nos aproxima de Deus, que nos faz sentir como filhos de Deus. E esse mesmo Espírito, ele revela Jesus Cristo a nós. Mas há um caminho para a intimidade, e esse caminho ele é desconfortável. Em Hebreus capítulo 12, versículo 14, a palavra de Deus diz: procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Sem santificação ninguém verá a Deus. Sem decisão de se santificar todos os dias, no joelho, na oração e no jejum, ninguém vai ver a Deus. Se alguém disse que vai ver, te enganou, mentiu para você. Sem vida de oração, sem vida de jejum, sem dedicação à palavra de Deus, ninguém vai ver a Deus. A santificação vem de uma vida recheada de oração, de uma vida onde você não aparta o seu joelho do chão. Não existe santificação, irmão gigantinho, sem vida de oração. Não há como se santificar sem ter intimidade com o Pai, sem buscar o Pai incessantemente em oração. Igreja, escutem, orem, se santifiquem, porque a palavra de Deus diz que sem santificação ninguém vai ver a Deus.
Famílias estão se perdendo por falta de santificação. Homens estão se perdendo por falta de santificação. E quando falta santificação, começa a entrar pornografia, começa a entrar adultério. A pessoa começa a dar ouvidos para bocas malditas. Você começa a frequentar rodas de escarnecedores. Sabe, meus irmãos, quando a gente tem o Espírito Santo, um palavrão, seja o menor de todos ali, o mais suave, ele traz incômodo para nós. Porque o Espírito Santo rejeita isso. Porque Deus rejeita o pecado. Ele não coabita com o pecado. E é bíblico, pastor. 2 Coríntios capítulo 6, do 14 ao 19. Não vos coloquei em julgo desigual com o incrédulo, porque não há associação entre a luz e as trevas, entre o santuário de Deus e os ídolos, entre Cristo e Belial. Não há associação entre a luz e as trevas. Não habitam no mesmo lugar. Ou você é, ou você não é. O meio do caminho, Cleiton. Sabe o que é que diz a palavra de Deus? Em Apocalipse capítulo 3, versículo 16. Assim porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Em Apocalipse capítulo 2, versículo 5. Portanto, lembre-se de onde caiu, apresenta-se, faça as obras que praticava no princípio. Se não arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Das 7 igrejas, das cartas às 7 igrejas da Ásia, pastor Pedro, essa foi a palavra mais dura. Se esfriar, se não santificar, se não buscar a minha face, se não orar, se não debruçar na palavra, eu tirarei o teu candelabro. Um homem e uma mulher sem o candelabro são mortos. Ele está dizendo, era uma igreja, veja bem, para me contextualizar, era uma igreja que guardava a doutrina, era uma igreja que andava nos caminhos do Senhor, era uma igreja que inclusive repelia os falsos mestres. Mas sabe o que aconteceu? Esfriou, pastora. Parou de ter intimidade com ele. Parou de buscar ele na madrugada, pastora. Pastora, parou de orar. Vir na igreja, meu irmão, não resolve a questão da intimidade com ele. A intimidade com ele, meu irmão, é o quanto você fala com ele. Se você não fala com ele, você não tem intimidade com ele. É assim. Quando eu conheci a Andréia, para mim ter intimidade com essa mulher linda, pensa numa gata, meu Deus do céu. Pastor está bem na fita, né? Glória a Deus. E uma boquinha bem estragadinha igual nós, Fred, arruma. Deus é bom, cara. É? Não é verdade? Deus é bom. Deus é maravilhoso. Para mim ter intimidade com ela, a gente batia papo. Tinha dia que a gente ficava no celular, e eu precisando trabalhar, até 4 horas da manhã. Brrr. Daí nasceu a intimidade, pastor. Vocês dois também não conversavam muito? Não? Mandava cartinha, pastor? Aí sim, no tempo não era o WhatsApp, era cartinha. Pastor Jair também, era na cartinha. Não era, pastor? Pergaminho, ó, pastor. Foi o pastor Ilquias, viu, pastor Jair? Mas é dessa forma, meu irmão. Não podemos deixar esfriar o primeiro amor. Sabe aquele primeiro amor que quando você levanta da cama, você levanta angustiado de vontade de falar com ele. Sabe, você levanta da cama, a primeira coisa que vem à sua mente, eu preciso falar com ele. Não deixe isso sair do seu coração, meu irmão. Não deixa, meu irmão, vigia. Meu Deus do céu. Tinha um testemunho, mas não vai dar tempo. Gostaria de convidar o louvor.
Estou na metade da ministração. Uma próxima oportunidade nós vamos dar continuidade. Tem um testemunho impactante do que Deus fez na minha vida. E através do que Ele fez na minha vida, outra vida foi alcançada, uma família foi restaurada. Uma tragédia que aconteceu na minha vida foi algo que Deus usou para curar a ferida de outra família. Que uma tragédia ainda maior, terrível. E um dia, numa terça-feira, eu contei aqui o testemunho. Mas agora eu tenho o final da história para contar. Onde Deus restaurou. Vamos ficar de pé, igreja? Quero em nome de Jesus ministrar o Espírito Santo de Deus sobre as famílias. Que haja em nome de Jesus um revestimento de poder, que a unção, o sobrenatural de Deus, que a glória de Deus seja manifesta de forma impactante. Meu irmão, em nome de Jesus, que onde há tristeza, ansiedade, depressão, falta de esperança, o Espírito Santo, Ele chega nessa noite com uma unção poderosa que vem do alto. Ele restaura laços que estavam perdidos. Em nome de Jesus, eu quero ministrar em nome de Jesus sobre as famílias. Aleluia. O poder do Espírito Santo, o revestimento de poder gerado pelo Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus.